Bom dia, namastê. Começamos então aqui o segundo vídeo da nossa série de como pronunciar e de como escrever adequadamente o nome das posturas do yoga. Tá? Então, se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma pausa nesse aqui, vai lá, assiste aquele vídeo e depois você volta, porque eu vou utilizar alguns conceitos que foram explicados naquele vídeo para não precisar ficar repetindo muito aqui, o vídeo poder ficar mais curtinho e a gente só dá prosseguimento. Tá? Então, a gente viu que uma das principais causas dessa dúvida em como escrever, de como pronunciar o nome das posturas, é porque esses nomes são em outra língua, eles são em sânscrito. E originalmente o sânscrito ele é escrito em um outro alfabeto que não o nosso, ele é o alfabeto Devanagari. Então, na primeira linha aqui da tela que está aparecendo para vocês, eu tenho na esquerda escrito sânscrito em sânscrito, utilizando o alfabeto Devanagari. Na direita eu tenho Devanagari, escrito em sânscrito, utilizando o alfabeto. Tá? Na segunda linha, a gente tem esses dois nomes escritos em sânscrito, mas utilizando o nosso alfabeto, usando um sistema de transliteração que a gente vai entender melhor o que é nesse vídeo, tá? Um pouquinho mais à frente. Tá? E na terceira linha, esses nomes escritos em português. Tá? Então você vê aqui que Devanagari, em português, você tem o acento agudo no A. Já escrito em sânscrito, você tem o Devana, você não tem um acento agudo, você tem uma barrinha em cima desse A, uma barrinha em cima do I. Então, na verdade, em sânscrito, eu estaria pronunciando Devanagari. Um pouquinho diferente. Esse A e esse I, que tem a barrinha em cima, ficam um pouquinho mais longos. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhe. A grande questão que gera essa dúvida, que gera essa problemática para a gente, é que o Devanagari, o alfabeto é composto por 33 consoantes e 13 vogais. Então, se a gente somar aqui, você tem 46 letras, quase 20 letras a mais do que o nosso alfabeto. Então, como eu faço para escrever os nomes que são originalmente escritos em sânscrito, utilizando o alfabeto Devanagari, no nosso alfabeto? Algum ajuste tem que ser feito no nosso alfabeto para eu poder conseguir fazer isso. Tá? Então, só a título de curiosidade, eu coloquei aqui embaixo algumas das letras em sânscrito. Tá? Muitas delas são sílabas, não são só letras. Então, aquela primeira, você tem o K, na sequência é o Bha, Me, Tau, Vu, E, A. Esse A é um pouquinho mais longo. Tem o I, e na sequência I, o I mais longo. O Ksha e o Nha. Tá? Então, aqui são algumas das letras, algumas das sílabas que a gente utiliza no sânscrito, tá? E dá para a gente perceber que é completamente diferente do nosso alfabeto, não tem nenhuma similaridade, tá? Então, para a gente conseguir escrever os nomes que são originalmente utilizados, esse alfabeto, no nosso alfabeto, se usa um sistema de transliteração. Existem vários sistemas de transliteração, tá? Do sânscrito para o português. Aqui eu só peguei 3 deles, tá? Para a gente entender o que seria a diferença entre eles, mas existem outros. Tá? Então, daqui surge essa grande gama, grande diferença de como escrever os nomes das posturas. Como eu falei no outro vídeo, não necessariamente está errado de um jeito ou de outro, só você está utilizando um sistema de transliteração diferente. Tá? Então, aqui na primeira coluna da tabela, eu tenho as letras em Devanagari. Na primeira coluna, utilizando o sistema IAST, na terceira, ITRANS, e na última, o sistema Harvard-Kyoto. É um sistema que foi desenvolvido em parceria dessas duas universidades. Tá? Então, a primeira letra ali do Devanagari é a letra A. É o A que nem a gente pronuncia, curtinho, normal. Então, vê que em todos os sistemas você translitera com a letra A. Perfeito. Já começa agora na segunda linha, na segunda letra, as diferenças. Então, a próxima letra ali é o A, é um A mais longo. No sistema do IAST, você tem uma barrinha em cima, para dizer, é uma letra minúscula com uma barrinha em cima. No sistema ITRANS, você pode ou colocar uma letra A maiúscula ou 2 A's seguidos. 2 A's seguidos para dizer que você vai pronunciar com tempo prolongado. No sistema de Harvard-Kyoto, é só com A maiúsculo. A próxima letra é uma vogal que a gente não tem no português. Ela é um R.
tá? Ele é escrito no sistema IAST com R com pontinho embaixo, tá? E é exatamente essa vogal que a gente tem no nome da língua sânscrito em sânscrito, que é Sanskritam. Esse cr não é cri, C-R-I, que nem a gente coloca no sânscrito, escrito em português, tá? Em sânscrito é Sanskritam, tá? Então essa vogal cr é uma das vogais que a gente não tem no português, tá? Ela é transliterada no sistema ITRANS como R maiúsculo, os dois R's maiúsculos, I, ou R maiúsculo, acento circunflexo sem nada embaixo e o I depois. No sistema Harvard-Kyoto com R maiúsculo. E assim vai, tem toda a tabelinha aqui. Uma curiosidade, a gente tem 4 letras nasais que são representadas por N, tá? Então a gente tem que marcar um pouquinho diferente. Então você tem o N normal, sem marcação nenhuma, tem um N com pontinho em cima, tem um N com pontinho embaixo, que não está aqui nessa tabela, e tem esse N com tio, que seria o Nhá. Então, pegando essa linha do Nhá, então você tem ali a letra no Devanagari, o N no sistema IAST, N com tio em cima e o A, que é o Nhá. Essa mesma letra transliterada no ITRANS seria um tio sem nada embaixo, N, A, ou J maiúsculo, N maiúsculo, A. No sistema Harvard-Kyoto, um J maiúsculo. Então, aqui a gente já pode olhar, entender um pouquinho melhor por que o sistema IAST ele é mais utilizado, ele foi escolhido para ser utilizado na maioria dos casos para transliterar as palavras em sânscrito. Imagina uma palavra que aparece essa vogal, o sanskritam, tá? Você vai ter lá escrito S-A-N, sei lá, R maiúsculo, I, para fazer só esse som cr, tá? É muito mais simples eu colocar um R com pontinho embaixo. Eu poderia também, é simples, colocar um R maiúsculo, mas imagina você vem uma palavra com uma sequência de letras minúsculas e uma letra maiúscula no meio e continua letras minúsculas. Tudo bem, depois que a gente se acostuma com esse sistema, perfeito, a gente consegue utilizar. Mas ele é muito mais natural, muito mais natural utilizar o IAST, né? Outro exemplo aqui, esse Nhá que eu falei, no sistema Harvard-Kyoto, ele é simbolizado por um J maiúsculo. Então você vai ler uma palavra e lá no meio tem um J maiúsculo e você tem que lembrar que esse J tem som de Nhá, tá? Tudo bem, de novo, se você aprendeu, se você decora isso, depois você usa. Então é muito mais natural esse N com tio em cima para simbolizar um fonema que é parecido com o N, tá? O sânscrito ele tem uma questão que ele é uma língua foneticamente muito precisa. Isso significa que cada letra tem uma forma exata de você pronunciar. Você não tem, que nem no português, você tem o S, casa. Você pode pronunciar o S com som de Z, se ele está no meio da palavra e aparecendo sozinho, ou no nome Sandra, o S no início da palavra com som de S mesmo, não com som de Z. Então, uma mesma letra no português pode ser pronunciada de duas formas. O X você pode pronunciar como taxa ou táxi, dependendo da palavra, e no sânscrito isso não acontece, tá? Tem uma exceção, que não é exatamente uma exceção, que a gente já viu e a gente vai rever nesse vídeo, tá? Mas fora isso, todas as letras têm uma única forma de você pronunciar. Então, o sânscrito é uma língua foneticamente muito precisa. Então, a gente vai usar o sistema IAST aqui nesses vídeos, é o que a gente usa em todas as nossas aulas aqui também, tá? E esse IAST, ele é uma sigla para International Alphabet for Sanskrit Transliteration, alfabeto internacional para a transliteração do sânscrito em português. Tá? Então, repetindo aqui, essa postura a gente viu no último vídeo, mas só para a gente fechar um pouquinho, trazer mais alguns detalhes com ela. Tá? Então, agora a gente tem o nome dela escrito em Devanagari, lá na primeira linha, Paschimottanasana. Tá? Ela é escrito com o nome original com o sistema de transliteração IAST, tá? E a tradução dela, que a gente já viu passo a passo, postura do alongamento intenso da região posterior do corpo. Eu trouxe essa postura também aqui para trazer mais um detalhe, que a gente não tem um consenso dentro da comunidade do yoga absoluto em relação ao nome de posturas. Tá? Então,
Uma postura pode receber 2 nomes ou 3 nomes diferentes, dependendo da linhagem que está sendo seguida. Um mesmo nome pode ser atribuído a uma ou 2 posturas diferentes, por exemplo, tá? Então, nesse exemplo aqui de Paschimottanasana, a gente viu que em português ela recebe, eu gosto de brincar falando que é um apelido, de postura da pinça, tá? E em sânscrito ela também recebe outros nomes. Ela também é conhecida como Ugrasana ou Brahmacharyasana. Então, a próxima postura que a gente vai ver, Purvottanasana. Tá? Ela segue a mesma linha do raciocínio do nome de Paschimottanasana. A gente viu que Paschima significa oeste, Purva significa leste. Então, como a gente faz, tradicionalmente, uma prática de yoga é feita de frente para o leste, os rituais são feitos de frente para o leste, a parte da frente do corpo também é conhecida como Purva. Tá? Então, Purva serve tanto para leste quanto para a parte da frente do corpo. Então, Purva, Uttana, Asana. Então, Asana, postura, Uttana, alongamento intenso, Purva, parte anterior do corpo, a parte da frente do corpo. Então, postura de alongamento intenso na região anterior do corpo. Ela também é conhecida como prancha inversa ou prancha invertida. E a terceira e última postura que a gente vai ver nesse vídeo, Urdhva Mukha Svanasana. No anterior a gente viu Adho Mukha Svanasana, então aqui a gente vê a postura análoga. Então, a gente viu que Shwana é cachorro, asana postura, Mukha é a face ou a boca, Urdhva é para cima. Então, aqui um detalhe na pronúncia, U com a barrinha em cima é um U longo, então é Ur, não é Ur, é Ur. Esse DH a gente viu no Adho, que era uma Mahaprana, ela é pronunciada com mais intensidade, então Urdhva. Aqui é o exemplo que eu falei que, a exceção, que eu falei que cada letra tem um único fonema, tá? Então, o V, ele é pronunciado como Vá, em alguns casos, mas quando ele vem precedido de algumas consoantes, ele fica com um som parecido com o do U. A mesma coisa que aconteceu em Adho Mukha Svanasana, que aqui também acontece em Svanasana, ele acontece também em Urdhva, tá? Então, Urdhva Mukha Svanasana, tá? Postura do cachorro com a face para cima ou postura do cachorro olhando para cima. Tá bom? Então, aqui foram mais 2 posturas novas que a gente viu. Nos próximos vídeos, a gente vai ver mais nomes de posturas, tá? Mas a gente não vai ter toda essa explicação inicial. Tá? Então, se ficou alguma dúvida, coloca aí no comentário que eu vou tentar sanar essas dúvidas. Ou eu gravo no próximo vídeo falando sobre essas dúvidas também. Se vocês querem ver o nome de alguma postura específica também, coloquem nos comentários que eu vou gravando ou conforme eu for escolhendo as posturas, ou atendendo o pedido de vocês, tá bom? Então, gratidão pela companhia e namastê.